No ar, o Clipe Eletrônico, discutindo hoje segurança pública, um dos assuntos mais preponderantes, mais comuns, mais corriqueiros no Câmara no seu bairro, naquele ciclo de debates que foram realizados, sessões em cada uma das 32 subprefeituras da cidade de São Paulo. O assunto segurança pública, além de saúde pública, foi um dos assuntos principais. E nós vamos discutir esse tema hoje com o Dr. Ariel de Castro e também com o Dr. Arles Gonçalves Júnior. O Dr. Arles é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. O Dr. Ariel é advogado e membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Para a gente começar o programa, a Larissa Vitoriano, da produção do programa, separou uma notícia do Estadão de 25 de setembro de 2015. Ah, mas a notícia é de quase um ano. Tá... Não. Sensação de segurança no Brasil é equivalente à do Afeganistão. Os países receberam a mesma nota em pesquisa, estão entre os 15 últimos no ranking. O melhor é Singapura, o pior é a Libéria. Eu queria que vocês efetivamente falassem o seguinte: as cidades têm feito o que está ao alcance de cada uma delas no que diz respeito à segurança pública? No meu entendimento, não. Na realidade, nós temos, no Brasil, nós não temos política de segurança pública com começo, meio e fim. O que é feito, cada órgão, cada ente do Estado, seja do Estado, do município ou da União, ataca determinados focos. Ninguém trabalha em conjunto. Então, nós temos o crime organizado trabalhando em sinergia e a sociedade, de uma maneira geral, através do Estado, um batendo cabeça com o outro. Então, não funciona, o nosso sistema está falido. Ariel. Eu concordo também com o Dr. Arles, né? E ele tem experiência nessa área aí há muitos anos na Comissão de Segurança Pública da OAB. Acho que o município, muitas vezes, existe uma descontinuidade, né, do trabalho, até por conta das mudanças político-eleitorais. Isso também acaba não favorecendo uma política de segurança pública, conforme o Arles citou, né? Essa falta de uma continuidade, um começo, um meio, enfim, um planejamento estratégico na área de segurança pública. Nós temos algumas ações que as prefeituras podem tomar. Muitas vezes a população, até nesse projeto Câmara no seu bairro, reclama da questão de iluminação. Iluminação, o doutor Arles sabe que também influi na questão da sensação de segurança e na segurança efetiva. Um local extremamente escuro, ermo, durante a noite, é muito mais propício para que uma pessoa seja vítima de crime naquele local. O criminoso, ele age de acordo com as oportunidades, e onde ele vê que o ambiente é mais favorável, mato alto, sem iluminação, locais ermos, as pessoas podem ser mais vitimadas, tanto por roubos, furtos, mas também por estupros, né? Uma preocupação muito grande das mulheres, né? E nós temos esse debate, está na pauta hoje no Brasil todo e aqui também em São Paulo, o aumento dos números de estupros. Isso é extremamente preocupante. É comum nós vermos, Ariel, ocorrências onde uma moça está no ponto de ônibus, o local é escuro, ou nós temos um terreno baldio, ou nós temos uma casa abandonada e o bandido pega ela, arrasta para dentro desse local e mata e estupra. Se a prefeitura fizesse mais fiscalização, proibindo com que ocorresse esse mato alto, esse terreno ficasse abandonado, a iluminação fosse melhor, as casas não ficassem abandonadas em determinados locais, você evitaria dar a condição desse cidadão, né, que vai cometer o crime, ter essa facilidade de pegar uma moça, arrastar para um lugar e praticar essa barbaridade. Agora, muito se fala, sobretudo num período que a gente está vivendo aí, pré-campanha eleitoral, muito se fala que o raio de atuação do município, ele é um raio limitado por questões que dizem respeito à própria limitação constitucional imposta ao município. Vocês concordam, discordam ou não é bem assim? Na realidade, existem algumas, com a mudança agora que teve do Estatuto das Guardas, nós temos algumas competências que foram acrescentadas à Guarda Municipal, que é concorrente com a Polícia Militar. Mas, isso legalmente falando, na prática isso não ocorre. Primeiro, não adianta você mudar a legislação e não dar treinamento adequado a quem vai ter que cumprir aquela legislação. Hoje nós temos aqui especificamente em São Paulo, a Guarda deveria ter 15 mil guardas e tem só 6 mil.
Então, nós temos um déficit enorme, que De 9 também mil. acontece na Polícia Civil e também acontece na Polícia Militar. Na realidade, o Estado vem investindo mal em segurança pública há 3 décadas. Então, o que acontece? Foi feita a mudança, isso é comum no nosso país. Muda a legislação, mas você não prepara quem vai ter que acompanhar a legislação antes de mudar a legislação. Então, você pega e dá certas competências à guarda que ela não tem treinamento adequado para isso. Então, vai acabar ocorrendo incidentes que vão, às vezes, vitimar pessoas, como nós vimos recentemente. Vocês citaram há pouco o número de estupros. A gente está com o balanço aqui da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. Só no ano de 2016, até o mês de maio deste ano, portanto, em 150 dias, desde 1º de janeiro até 31 de maio, nós tivemos 871 casos de estupro no estado de São Paulo. Os números são assustadores, mas veja, Ariel, um ponto que chama a atenção é a capacitação de todas aquelas forças marginais à ordem pública, no sentido não da convenção de um papel reacionário da ordem pública, mas no sentido de que a gente constata, por exemplo, aquilo que aconteceu com uma empresa de transporte de valores, com requintes de altíssimo planejamento, carros blindados, armas de uso restrito, operação militar, cuidadosamente, criteriosamente planejada, inclusive planejada no que diz respeito a, se algo der errado, o plano B passa a ser esse, se algo der errado, o plano C passa a ser esse. Eu queria que vocês falassem dessa capacitação de forças marginais que também afrontam a ordem pública e a segurança pública. Sim, além dos crimes comuns, né, daqueles que ocorrem corriqueiramente, nós temos o chamado crime organizado. Então, as investigações até iniciais do departamento que trata aí do crime organizado, o DEIC, é de que nesses casos das empresas de valores que foram aí assaltadas, existia o envolvimento de uma facção criminosa que atua há muitos anos nos presídios do estado de São Paulo. Então, porém, o secretário de Segurança Pública não aceitou o que disse o delegado do DEIC sobre o envolvimento dessa facção, mas nós devemos levar, claro, em consideração. Um caso como esse, ele é extremamente planejado por pessoas muito habilidosas, e eu vi que nas investigações existiam pessoas que já foram vigilantes de empresas de valores que agora constam como suspeitas também. Então, muitas vezes nós temos também esse fator, né, das pessoas serem corrompidas, delas saírem da área da segurança privada ou até da segurança pública e irem para o outro lado, se envolverem com a própria criminalidade. Então, isso também nós devemos levar em consideração. Mas quando a gente fala em criminalidade urbana, nós também temos que considerar alguns avanços que tivemos, né? Por exemplo, o Jardim Ângela, há 20 anos atrás, doutor Arles sabe, você também, porque acompanha, era um dos bairros mais violentos do mundo. E hoje não é, nem dos mais violentos de São Paulo. Houve todo um trabalho que envolveu prefeituras, entidades da sociedade civil, o policiamento comunitário da própria Polícia Militar, também a Polícia Civil, o Ministério Público, alguns promotores engajados que foram para lá, inclusive dar cursos, dar formação, participar de atividades, aquele Fórum em Defesa da Vida, que foi idealizado pelo Padre Jaime, junto da Igreja Católica com outras igrejas. O Ministério Público criou o Ministério Público itinerante lá, nessa região. Então, o Ministério Público foi a sociedade, né? Isso é importante também. Então, esse é um exemplo que as saídas existem. E nós também não podemos só depender do poder público, a sociedade precisa atuar. As associações de comerciantes, de moradores, as entidades, os consegues, as entidades religiosas, as subseções da Ordem dos Advogados, toda a comunidade tem também o seu papel na área de segurança pública. Sem dúvida. Você que está assistindo, você pode participar, 3396-4944, nós estamos ao vivo com o Clipe Eletrônico, nós estamos discutindo segurança pública, o que está ao alcance das cidades, qual é o passo que elas podem dar no sentido de se tornarem mais seguras. Estamos recebendo o Ariel de Castro, que é advogado, que é
membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, da OAB de São Paulo, e também o Arles Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública, da mesma OAB. Um esclarecimento importante, a nossa produção também convidou organizações que poderiam enriquecer e dar um outro ângulo para esse debate, que fazem esse meio de campo. Por exemplo, convidamos o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Eles confirmaram que participariam do programa e hoje eles declinaram, disseram que tiveram um contratempo e que não podem participar do programa conosco aqui na TV Câmara. Também convidamos ao longo dessa semana o Instituto Sou da Paz para falar sobre o assunto. Eles também não tinham agenda para estar conosco hoje, então a gente está com um debate aí que não é predominantemente técnico, mas que é calcado aí na visão de dois advogados e de dois advogados que exercem atividades importantes na OAB de São Paulo. A gente tem um norte, doutor Arles, que é um norte muito claro que a visão do mundo recai sobre o Brasil, tendo em vista o que aconteceu em Nice, na França, na semana passada, e tendo em vista o que está no horizonte com os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Né? Muita gente questionando, aí você viu o Domingo Espetacular da Record falando sobre isso, o Fantástico da TV Globo falando sobre isso, a Globo News falando maciçamente sobre isso, as emissoras comerciais como um todo discutindo exaustivamente o assunto a partir do franco-tunisiano que lançou um caminhão sobre uma população indefesa nas ruas de Nice, na Promenade. E aí eu queria que o senhor falasse sobre se há ou não, na visão do senhor, algum risco, quais são os pormenores que devem ser observados na questão dos Jogos Olímpicos. Eu acredito que tem risco, sim. E vou até pegar o gancho da fala anterior do Ariel, onde ele fala que o secretário de Segurança do Estado de São Paulo disse que não tinha envolvimento do PCC na questão daquele roubo de empresa de valores no interior. Impossível que não tenha o crime organizado envolvido naquilo, porque a arma utilizada, que foi uma metralhadora calibre 50, que funcionou retendo as forças policiais por mais de 20 minutos de tiro ininterrupto, uma pessoa que não seja treinada para isso, ou seja, tem que ter tido base militar, ou foi da Marinha, ou foi do Exército, ou foi da Aeronáutica, ou é de outro país, não consegue fazer essa arma funcionar da forma que foi funcionada. Então você vê que tem treinamento. Então o que acontece? Nosso país tem uma base territorial muito grande. Nós não temos controle efetivo de fronteira. Fala-se que tem, mas a gente sabe que isso não é verdade. Tanto que entra a quantidade de arma e de droga que entra no nosso país. Então, eu penso que se algum grupo quiser praticar alguma coisa no Rio de Janeiro, eu não vejo a polícia brasileira, porque lá nós não temos só policiais do Rio de Janeiro, né? Tem a Força Nacional, que, diga-se de passagem, está sendo muito maltratada lá, não está recebendo diária, está ficando em local inadequado, não tem armamento condizente, né? Então, o Brasil está brincando de fazer segurança pública. No meu entendimento, não tem condição técnica de evitar que ocorra alguma coisa da forma que eles falam. Tem condição técnica limitada, não tem 100%. O senhor vê riscos? Vejo risco, tá. Vejo risco. Ariel, sua posição, a gente tem uma pergunta do telespectador em relação à Olimpíada no Rio de Janeiro. Ainda no eixo dessa discussão das cidades e no eixo de uma discussão de um tema nacional. Eu concordo com o doutor Arles. Apesar do Brasil não ter essa tradição de atentados terroristas, e graças a Deus que não tem essa tradição, esperamos que não venha, só faltava isso não também, venha né? a ter, né? Porque com a violência que nós já temos Verdade. aqui também não precisa de atentado terrorista, porque as pessoas já estão morrendo, sendo assaltadas, estupradas o tempo todo. No Brasil, os índices são os mais altos 50 mil mortes do por mundo, ano com arma de fogo, né? São... Nem no Oriente Médio, onde tem guerra, morre tanta gente, Em né? torno de 56 mil por ano, já chegou a ter 60 mil por ano. Então, as maiores vítimas são os jovens, né? Na faixa etária de menos de 30 anos de idade. Só na semana passada, o mapa da violência que foi divulgado sobre crianças e adolescentes mostrou que são 29 crianças e adolescentes assassinadas todos os dias. Então, se nem as crianças e adolescentes, que deveriam ser prioridade, acabam não tendo direito à vida protegida, imagina os demais setores da nossa população. Então, é claro que é necessário um trabalho, né, forte de inteligência, né? Esperamos, o tempo é curto, mas é necessária essa integração
entre os estados e o governo federal e a Força Nacional de Segurança e o Exército Brasileiro, que Mas vai há tempo precisar para isso? Quer dizer, também com 15 contribuir. dias antes da eleição, você descobre que tem que tomar cuidado com essa... O episódio na França suscita um cuidado extra 15 dias antes da Olimpíada? Mas também não podemos achar que tudo está acabado, porque nós tivemos a Copa do Mundo e vimos que o sistema funcionou, essa integração entre os estados, o governo federal, a Força Nacional, o Exército Brasileiro, pelo menos na Copa do Mundo, que é um evento que foi maior do que a própria Olimpíada. Aqui em São Paulo foi criado funcionou. o Centro de Integração, que fica atrás ali do Batalhão da Rota, onde tinha todo o monitoramento por conta da Copa. Acabou a Copa, não se usa mais, está subutilizado. Você ali tem condição de fazer toda essa integração e fazer realmente funcionar. Polícia Federal, Polícia Civil, todas as polícias, as áreas de saúde pública, tudo que você precisa ali você poderia utilizar. Hoje é subutilizado. Não só este centro, todos os centros que foram feitos na Copa. Vai ser feito agora, o que o Brasil faz? O Brasil ataca foco de incêndio. Na realidade, vão fazer um trabalho para tentar evitar qualquer situação. É feito planejamento, o pessoal faz, mas não é igual nos outros países de primeiro mundo. Onde o planejamento está usando é melhor, bombeiro, né? É melhor e é mais eficiente. Aqui se apaga um incêndio próximo. Entendeu? Não se faz uma política, porque você passou a Olimpíada, volta novamente, os órgãos públicos para não se falar. Você não tem contato aqui sequer entre a viatura da Polícia Civil e da Polícia Militar em São Paulo. Uma viatura não fala com a outra. O sistema da GCM não comunica com o sistema de nenhuma das outras polícias. O sistema da Polícia Federal não se comunica. As bases de dados são distintas. A base de dados da Polícia Civil é uma, a base de dados da Polícia Militar é outra, a base de dados da Polícia Federal é outra. Ninguém fala com ninguém. Então, como é que você vai combater o crime dessa forma? Isso precisa mudar. Né? Não é simplesmente você fazer como foi feito na Copa, você agregou todo mundo num centro só, funcionou razoavelmente bem, não teve atentado, não teve problema, foi legal. Mas a questão é, se tiver um atentado, vai conseguir evitar? Uma coisa é não ter tido, outra coisa é ter tentado fazer e não foi feito. Mas a gente viu pelo noticiário que existe também uma preocupação dos países estrangeiros, que eles vão encaminhar, né, os seus serviços de inteligência, setores que vão colaborar com a polícia e com o Exército Brasileiro. Então, acho que poderia ser uma saída. Agora, além desses problemas que você citou, nós vimos lá no Rio de Janeiro locais que colocaram tapume para tampar a favela. Quer dizer, o estrangeiro sai do aeroporto, ele não vê que ali tem uma favela, mas o tapume não vai barrar um tiro de fuzil, o tapume não vai barrar assaltos, não vai barrar assassinatos. É verdade. O Carlos Henrique, nosso telespectador do Butantã aqui de São Paulo, um abraço para você que está nos assistindo. Faça como o Carlos, mande a sua pergunta, 3396-4944, 3396-4944. O Carlos Henrique faz uma pergunta a vocês, que é a seguinte: os parlamentares, os deputados federais, os estaduais, os vereadores e os senadores, eles não deveriam estar envolvidos com questões mais relacionadas a um estatuto de direitos humanos para coibir exageros das forças policiais? Como coibir esses exageros a partir de uma legislação? Então, a legislação, no meu entendimento, ela existe. Todas as polícias têm treinamento em direitos humanos nas suas escolas. O que acontece é, quando vai para a prática e ocorrem os abusos, aí aquele que cometeu o abuso tem que ser penalizado, cumprido o rigor da lei. Não tem como você evitar que uma pessoa perca a cabeça e faça uma besteira. Mas quando um universitário, por estar com um carro com licenciamento vencido, fura um bloqueio policial e recebe dezenas de tiros, não houve uma falha de uma instituição chamada polícia? E aí nós não estamos discutindo o mérito? Houve. Não há necessidade de você atirar para fazer aquele carro parar. Você pode perseguir ele até ele parar, ou você pode fazer barreiras mais à frente e ele vai parar e você vai ver o que está acontecendo. O grande problema que nós temos hoje, e que ninguém quer assumir essa realidade, é que nós temos uma guerra aqui no Brasil, entre a polícia e o crime organizado. Então os policiais estão sendo caçados todo dia. Semana passada nós tivemos 3 policiais civis assassinados e 2 policiais militares. E ninguém na imprensa quer falar desse assunto.
Então a polícia hoje, o policial, qualquer ação que ocorre do outro lado, ele tem medo de morrer, ele acaba atirando quando não deveria atirar às vezes. Essa é a situação. Reforce-se, doutor Arles, o que o senhor está dizendo, com uma questão que precisa ser pontuada. Sim. O policial militar e o policial civil, via de regra, dependem de bicos para compor orçamento. Sim. Ou seja... GCM, agente penitenciário, também entra nessa situação. São atacados, são mortos, não tem amparo do Estado, recebem remuneração todos de uma maneira geral pífia, tem que se socorrer a bico. E o que está acontecendo? O Estado brasileiro abandonou essa questão da segurança pública há 30 anos e a polícia, ela está sozinha. A polícia é aquela que vai defender o cidadão. Só que quando acontece uma situação, o cidadão e o Estado vira contra o policial. Isso está errado. Nós vimos agora recentemente, morreu os policiais atacados nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos foi lá no enterro. Você vê alguma autoridade ir em enterro aqui de policial morto? E mais uma vez, o fator que deflagrou esse confronto nos Estados Unidos, nós não estamos justificando de maneira nenhuma. Aliás, toda morte proveniente de troca de tiros é uma morte a ser lamentada à luz da política de direitos humanos, mas, mais uma vez, a questão étnica preponderando nesse O uso embate. de arma tem que ser a última ratio. Ou seja, não tem mais o que fazer, aí você usa a força. Eu concordo com o Dr. Arles com essa questão da falta de estrutura adequada dos policiais, né? A situação da polícia no Brasil, a gente vai nas delegacias de polícia, verifica, muitas delegacias são verdadeiros escombros, né? A polícia técnico-científica, investigativa, está completamente abandonada. Eles muitas vezes não têm as mínimas condições de fazer um trabalho investigativo. São muitos inquéritos para tocar, falta de profissionais, um laudo às vezes demora 1 ano para ser entregue. Então, isso tudo também dificulta. A principal atuação da polícia deveria ser de esclarecer crimes. E no Brasil, só 3% dos crimes são esclarecidos. E São Paulo segue também essa regra, que é nacional. Só 10% dos assassinatos são esclarecidos. Acho que São Paulo esclarece um pouco mais que isso. Mas, de qualquer forma, os números mostram que essa sensação de insegurança também ocorre pela falta de esclarecimento de crimes. As pessoas fazem boletim de ocorrência e depois nunca são chamadas. Eu mesmo já fiz de roubos, de furtos e nunca fui sequer convocado para comparecer no distrito policial, porque não há uma investigação. Esse é um problema Tem uma estrutura da polícia para isso. E também, agora, a violência policial, ela é fato, né? As polícias brasileiras, elas são as mais violentas do mundo. A de São Paulo é uma delas também. Nós tivemos, ano passado, praticamente 600 mortes praticadas por policiais. Tivemos, só esse ano, nos 3 primeiros meses, quase 200 mortes praticadas por policiais. Eu sou contra esse termo resistência seguida de morte ou morte decorrente de intervenção policial. Acho que tem que ser tratado como homicídio e o policial vai provar que ele agiu em legítima defesa no curso do processo. Agora, claro, se ele tem residência fixa, se ele tem um trabalho lícito, ele pode responder em liberdade. Eu sou favorável que as pessoas respondam em liberdade, seja criminoso comum, desde que não tenha vários antecedentes, ou sejam policiais. Agora, sou contra essa terminologia. Eu também concordo com o Ariel nesse sentido da terminologia, mas o que está havendo hoje é uma inversão de valor. Na realidade, o bandido, ele vai para cometer o roubo, ele encontra com a polícia, ele atira na polícia, a polícia atira nele, e aí o policial tem que provar que agiu dentro da lei. Em vez de o Estado, o Ministério Público, provar que o policial agiu fora da lei. Porque o cidadão comum, quando erra e vai ser processado, então, mas aí... o ônus da prova é do MP, dizer que ele cometeu o crime, não do réu, dizer que não cometeu. Quando é o agente público, quando é o policial que está defendendo a sociedade, se inverte esse ônus. Está errado. Sim. Eu acho que você está privilegiando a pessoa que foi tentar um roubo, foi matar uma pessoa e acabou entrando num confronto. Eu entendo que tem que ser apurado,
Se houve excesso, o policial tem que responder. Então, mas aí, vamos entrar nessa discussão que o senhor trouxe, que eu acho que eu conheço bem o que o Ariel escreve, acompanho o Ariel de perto no Facebook, inclusive quero discutir com vocês depois aquele caso do menino de 10 anos morto no Morumbi, numa perseguição policial. Sigo atentamente aquilo que o Ariel escreve e gosto bastante, ele participa bastante da programação da TV Câmara aqui conosco, doutor Alê. Mas veja só, há um certo contrassenso nisso que a gente está discutindo, à medida em que é da atividade humana o erro. Sim. O jogador de futebol sonha em chutar um pênalti numa final de Copa do Mundo. Aí vai lá o Zidane e erra o pênalti. O Baggio vai lá e erra o pênalti. Tudo que ele queria era ter o direito de chutar aquela bola naquele momento e tudo mais. Um advogado comete erros. Nós, jornalistas, cansamos de cometer erros. Erro de imprecisão de informação, erro de um viés mais editorializado de uma visão de mundo e por aí vai. E o bancário comete erro e dá diferença no caixa e por aí vai. É da natureza humana o erro. Sim. Com a polícia militar e com a polícia civil, com alguém que tem uma arma na mão, a diretriz não deveria ser o seguinte: a margem de erro tem que ser praticamente zero, Sim. quase que utopicamente? Sim. É o que a polícia no treinamento tenta, mas não consegue. E também por outra questão, não há recurso suficiente para que esse policial treine na medida que ele deveria treinar, porque não tem efetivo. Vou te dar um exemplo. São Paulo. O efetivo da polícia, ele é calculado com base na população. É feito um decreto, você faz o cálculo, um coeficiente em cima da população e você determina qual é o efetivo da polícia. O da Polícia Civil, salvo engano, o efetivo é baseado na população de 91 e da Polícia Militar de 93. Hoje nós temos na Polícia Civil 14 mil policiais a menos do que deveria ter em 91. Nós estamos em 2016. Então, é humanamente possível que você tenha uma polícia envelhecida, né? Não há a reposição. Você não tem como investigar, como o Ariel falou. Não dá para você tirar o cara do trabalho para colocar ele para treinar. Aí você começa a deixar situações de risco cada vez maior para a população. Então, o Estado deveria fazer todas essas contratações, fazer um novo cálculo e aumentar o efetivo, treinar o pessoal de forma mais adequada para que esse pessoal pudesse trabalhar. Você pega, por exemplo, aqui no caso da GCM. A GCM, eu tenho informação daqueles 6 mil policiais GCMs que tem, mais da metade já está com fase para pedir aposentadoria. Se aposentar, vai passar de 6 mil para 3 mil GCMs na capital. Essa é a situação da Polícia Civil também. Até porque a GCM está completando 30 anos, foi criada pelo governo Jânio Quadros. Exatamente. Né? Na Polícia Civil é a mesma situação. De 56% a 60% do efetivo da Polícia Civil hoje, que é diminuto, são 28 mil policiais para o estado inteiro, quase 60% já pode aposentar. Então vejo a situação caótica que nós estamos em segurança pública por falta de investimento e por falta de visão, que é necessário. Não existe democracia sem polícia. Mas a questão, quem está nos assistindo em casa, quer saber de vocês que são os técnicos, o seguinte: quem vai pagar essa conta? O povo está pagando, né? Está pagando. Tanto que as últimas pesquisas, uma delas do Datafolha no ano passado, mostra que 60% da população não confia na polícia. Então, isso é um indicativo muito ruim para a sociedade. Tinha gente lá que, meio a meio, as pessoas às vezes confiavam mais no bandido do que confiavam na polícia. Então, para ver o descrédito que as forças policiais têm. Isso envolve muitas vezes também os casos de corrupção que são denunciados envolvendo policiais, muitas vezes civis, algumas vezes militares, e esses casos de violência. Nós tivemos aí casos gravíssimos. Por exemplo, lá em Ourinhos, recentemente, um jovem, o doutor Arles deve ter acompanhado, Sim. Ele derrubou um cone, chega um policial, um bandido, só pode ser um bandido, já dando um tiro no pescoço do jovem que tinha derrubado um cone com uma mão. Um jovem de 22 anos foi assassinado por um policial dessa forma. Nós tivemos esse próprio caso. Isso é prova de despreparo. Né? Esse universitário Júlio César, foram 16 tiros. Será que era necessário que a Guarda Municipal, policiais militares, dessem 16 tiros contra uma pessoa que possivelmente não deu tiro nenhum? O único erro dele, que claro, é um erro que não deve ser cometido por ninguém, é fugir.
de uma blitz, de um comando da polícia ou da guarda. Isso não deve ocorrer, mas ocorreu. Ele não poderia ser fuzilado como mas foi. Aí, Ariel, novamente, eu tenho seu trabalho em altíssima conta, mas eu acho que aí existe uma questão que a gente está discutindo o efeito e não a causa. A causa para mudar um país e a causa para mudar esse cenário ainda se chama educação. Com certeza. A gente foi, eu estava com a minha mulher na Avenida Paulista tomando um sorvete, a gente é abordado por uma menina de 9 anos vendendo house, a menina de 9 anos vendendo house que veio de Guaianazes e que tem 8 irmãos e que o pai morreu. 8 irmãos, ela é a mais nova, ela tem irmãos, um por ano, de 9 a 16 anos. Essa menina não tinha que estar vendendo house, ela tinha que estar na escola em período integral. Mais grave ainda é nós termos, por exemplo, o próprio caso do menino Ítalo, um menino de 10 anos, outro de 11, cometendo um furto num bairro nobre de São Paulo e depois, no meu entendimento, teria ocorrido excesso por parte da ação dos policiais. Eu acho impossível que uma criança de 10 anos tenha condições de, ao mesmo tempo, estar dirigindo, efetuar disparos com as duas mãos, abaixando e levantando o vidro. Então, isso é algo que precisa, claro, ser esclarecido Mas e por isso nós temos a repercussão. Agora, você lembrou bem, quando nós tratamos de segurança pública, nós não podemos só enfocar na polícia. Doutor Arli sabe muito bem que muitas vezes primárias, secundárias e terciárias. A polícia muitas vezes está enxugando o chão com a torneira aberta. Verdade. Tudo vira questão de polícia. Às vezes uma pessoa embriagada vai parar num distrito policial. Às vezes um parto é feito por um policial militar. Mais de 80%, quase 90% das ligações feitas ao 190 não são questões policiais. Então essa é uma questão. Essa 90% é uma questão... não são questões policiais? São o quê? E uma série de coisas. Eu tive recentemente visitando o Comando de Policiamento da capital, onde tem o Copom, e o comandante me mostrou uma gravação onde um cidadão nitidamente alcoolizado, pela fala dava para perceber, ele ligou 190 para perguntar que ele tinha perdido a chave e como é que ele fazia para entrar em casa. E nós temos inúmeras situações de reclamação de vizinho, que são coisas que seriam de postura municipal, aí liga 190, chama a viatura da PM. Então, a maior parte das ligações do 190, às vezes é emergência. Aí, hoje, a central do bombeiro é junto com a central da polícia militar. Então, eles passam para o bombeiro, primeiros socorros. Mas muita gente liga 190. Acidentes, partos, abandonos de idosos, de crianças. Vai tudo para 190. Gerando para a polícia. Agora, além disso, nós temos que a questão social também acaba influindo na violência, principalmente... Mas até que ponto o espectro que o Brasil vive atualmente colabora para essa percepção? Politicamente, nós vivemos um modelo político em que há uma crise de credibilidade da política, para dizer o mínimo, há uma crise de credibilidade do judiciário, que os senhores conhecem bem, há uma crise de credibilidade das instituições como um todo, isso reflete também no jornalismo, isso reflete também em outras instituições. E a gente vive a construção de um mundo binário, em que, de um lado, o vício, do outro, a virtude, de um lado, o bem, do outro, o mal, de um lado, um grupo político X, do outro, o grupo político Y. Como se não houvesse nada no meio dessas coisas. Os ânimos estão profundamente acirrados, num mundo binário e muito dividido, que a gente poucas vezes teve um registro, talvez um caso mais emblemático que se aproxime desse modelo que a gente está vendo historicamente no Brasil agora, tenha sido o isolamento que teria levado Vargas ao suicídio em 25 de agosto de 54 no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Queria que vocês falassem sobre isso. A sociedade está muito intolerante, né? Tanto que tem ganhado força essa questão, bandido bom é bandido morto, ou por outro lado nós direitos humanos para humanos direitos. Isso, ou por outro lado nós também não podemos achar que Direitos humanos são para todos, né? Sim, mas quando alguém fala direitos humanos para humanos direitos, já começou errado. Sim. Ou não? As generalizações sempre não são aceitáveis, né? Nós não podemos também achar que todo policial é bandido, que todo policial é assassino, esse tipo de coisa nós não podemos, seja de um lado, seja de outro, nós temos que ter a ponderação para analisar caso a caso.
se houve excesso, se não houve, se a polícia agiu corretamente, que toda pessoa que comete um crime tem uma recuperação, as leis precisam ser cumpridas, ela tem que ser privada da sua liberdade, depois ela precisa ser recuperada. Então as pessoas muitas vezes não pensam dessa forma, né? Mas deveria ser assim, né? Nós temos uma legislação. Você colocar um recluso, né, de volta na sociedade, arrumar um lugar para ele trabalhar, é extremamente difícil. Sem dúvida. Quem é que... Muita gente faz esse discurso, mas não põe para trabalhar na sua empresa. Sem dúvida. Né? Você vive Sim. isso mais do que eu, né, Ariel? Ou, parte. ou tem muita gente que, por exemplo, defende a redução da maioridade, mas quando o seu filho de adolescente comete algum ato infracional, daí a pessoa é contra. Ela quer para o filho do outro. Você é contra a redução? Eu sou contra a redução, mas eu também. As pessoas querem para o filho do outro, mas para os seus próprios, muitas vezes, elas não querem. Eu vou te falar o que eu penso sobre isso, Ariel. Eu entendo que se mudar o 123 do ECA, aonde tem o limitador de internação de 8 anos, e colocar que aquele menor que cometeu o crime, né, que é crime, Vamos apesar lá. que é tratado de outro tema, mas é crime. Só um parênteses. Trazendo para o português, o nosso querido doutor Alisson, professor jurídico, o artigo 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que... Existe um limitador de até 3 anos. 3 anos para internação. Eu entendo que se tirar esse redutor e que a internação seja equivalente ao crime cometido, resolve o problema. Mas esse menor vai ser julgado na vara da infância e juventude e tem que ter local para ser feito a sua recuperação. Eu não concordo colocar ele no sistema penitenciário. O que você acha? Sim, eu acho que essa, inclusive, é uma solução, uma discussão que está sendo feita no Congresso Nacional, que seria, né, bem mais adequada do que colocar esses jovens num sistema prisional falido, dominado pelo crime organizado, Sim. com 60%, 70% de reincidência. Enquanto nós temos aqui índices oficiais da Fundação Casa de 12% de reincidência, mas que também não podemos confiar totalmente, porque só leva em conta aquele que saiu da Fundação Casa e voltou para a própria Fundação Casa. Não leva em conta aquele que foi depois cometeu outro crime e foi para uma liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade ou completou 18 e foi para o sistema prisional, que daí nós teríamos uma reincidência de 30%. Mas ainda assim esse sistema de medidas, ele recupera muito mais Sim. que o sistema prisional. Quer ver? O sistema prisional. Nós temos hoje o sistema prisional, não existe unidade no estado de São Paulo que não esteja com o dobro da sua capacidade. Todas elas. E um lembrete. O estado de São Paulo é um dos que tem um coeficiente melhor nessa questão. E no Nordeste a gente tem unidades prisionais que têm o quádruplo de sua capacidade, isso é recorrente. Muito bem. Então vamos lá. Só que mais ou menos 60% desse pessoal estão em prisão temporária. É preventiva, é presa em flagrante, ainda não tem condenação. Boa parte deles poderia estar em pena alternativa, mas os judiciários, o juiz não sente segurança em não encarcerar. Nós temos um sistema que quer encarcerar por qualquer motivo. Se a pessoa rouba um band-aid, ela fica presa. Então, aí você pega, quanto custa um preso por Estado? Em torno de 2.000 e poucos reais por mês. Né? Quanto custa uma tornozeleira eletrônica? Em torno de 600, 700 reais por mês. Por que não investir mais em tornozeleira em vez de investir mais em cadeia? Que para você construir um presídio, você vai gastar 50 milhões de reais. O que você acha, Ariel? Sim, nós temos que ter os meios aí que evitem a privação de liberdade. Já tem um ditado antigo que diz que a privação de liberdade é a forma mais cara de tornar as pessoas piores, que geralmente Verdade. as pessoas saem muito piores do que entraram. Então as penas alternativas, elas não são ainda aplicadas de forma adequada, precisaria ter um esforço maior dos governos estaduais, mas também em parceria com as prefeituras, com as igrejas, com a sociedade civil, para dar oportunidade para essas pessoas. E agora, em períodos de grande desemprego, nós sabemos que a tendência é a criminalidade aumentar, a tendência é que essas pessoas que passaram pelo sistema prisional dificilmente vão se incluir no mercado de trabalho. Então nós temos, claro, essas dificuldades. Aí a prefeitura pode entrar. Por exemplo, você pega o prefeito,
faz um convênio com o sistema, com a SAP, no caso aqui em São Paulo. Secretaria de Administração Penitenciária. Exatamente. E aí o que você faz? Você pode pegar o preso que pode trabalhar na rua e trabalhar para a prefeitura, na limpeza de praça pública, na limpeza de córrego, em poda de árvore, ensina ele. Então, tem uma série de coisas que falta funcionário na prefeitura para isso. Poderia fazer um convênio e você estaria reeducando e reinserindo esse cidadão que foi preso na sociedade. Na linguagem eleitoral, a gente chama isso de zeladoria da cidade. Exatamente. E também na área administrativa, né? Sim, Muitas também. vezes nós temos pessoas que não oferecem perigo para a sociedade. Não, aí e dentro que da característica de cada são um, né, contadores que possivelmente foram fraudadores ou Sim. cometeram estelionatos, mas que conseguem Eu dei um fazer um exemplo, excelente mas- trabalho Sim, administrativo. com certeza. Sim. No frigir dos ovos, com base em tudo isso que vocês explanaram até agora, o Brasil tem hoje a 4ª população carcerária do planeta. Mas o que vocês estão dizendo para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo, é que o Estado, como instituição, perdeu o fio da meada de se capacitar a ponto de enfrentar o crime organizado? No meu entendimento, sim. E Precisa sentar e fazer com que se reestruture isso. Precisa investir maciçamente em educação, para evitar que o menor, ou o adolescente, ou o jovem ingresse na criminalidade. Precisa investir em educação com relação ao treinamento, que também é educação dos policiais, seja treinamento de tiro, seja treinamento de direitos humanos, seja o tipo de treinamento que for. Precisa aparelhar as polícias com mais tecnologia para evitar certos confrontos que são desnecessários. Você precisa fazer com que o judiciário, o Ministério Público, a sociedade como um todo e as polícias trabalhem em conjunto, não uma tentando ocupar o espaço da outra, que é o que nós temos hoje. O que o Brasil precisa entender é que nós precisamos nos unir para fazer que esse país seja um país melhor. E aí, Ariel? Eu concordo com o colega, né? Falta essa integração também do que é papel do município, do que é papel do Estado, do que é papel federal. Então, é a questão da prevenção e também a questão da repressão. A segurança pública tem esses dois setores. E o que falta é exatamente também essa inclusão, principalmente dos jovens no mercado de trabalho, né, como aprendizes, como estagiários, prepará-los no ensino técnico, na profissionalização, para que, na verdade, o crime ele só inclui quando o Estado está excluindo. Então, a partir do momento que nós consigamos aí dar oportunidades para essa juventude, porque de um lado nós temos o traficante oferecendo 300, 400 reais, às vezes até por dia, para um jovem. E por outro temos o Estado sem oferecer nada, muitas vezes oferecendo uma péssima escola de ensino médio, que esse é um outro agravante. Sim. A qualidade do ensino público, Ou principalmente um mapa da América o do Sul ensino com os médio. paraguaios. Uma coisa nós temos o ensino fundamental, que é feito pelas prefeituras, que tem até uma qualidade, inclusive os pais se desesperam quando o filho vai para o ensino médio público, porque sabe que a qualidade deixa muito a desejar. Então nós temos que investir muito nessa área, no ensino fundamental, na profissionalização desses jovens. Então ele estuda de manhã, à tarde ele vai para uma profissionalização, para um curso, para um ensino técnico, parceria com o Sistema S. Nós temos as faculdades federais, que são públicas, e as estaduais também. O que deveria acontecer? Se você é cidadão e você tem direito ao ensino municipal e ensino estadual, você deveria ter ao ensino universitário, em uma sequência. Né? Como você sai de um nível e vai para o outro. Aqui não, aqui você tem que fazer o vestibular, deveria, para poder fazer com que todo cidadão tivesse cultura. Né? E quem mais precisa não acessa a universidade pública. É verdade. Esse é uma coisa que vocês falaram chamou muito a atenção e eu queria, se possível, que vocês investissem nisso no apagar das luzes do programa, que está se esgotando, que é o seguinte: vocês têm com precisão o perfil de quem é a vítima de homicídio no Brasil? Quem é? É o jovem negro de menos de 30 anos da periferia? Como é que é isso? Quem forma o coro desses 55 mil mortos anualmente?
Boa parte dos homicídios são, muitas vezes, crimes banais, o que favorece o fácil acesso às armas de fogo e também o alcoolismo, o envolvimento com drogas, muitas vezes favorece também esses homicídios nas regiões mais periféricas. Acho que o grande trabalho de segurança pública que tem que ser feito é mapear da onde e de que bairros vêm e quais são os problemas nesses bairros daquelas pessoas que estão no sistema prisional ou no sistema de privação de liberdades. E a partir daí criar políticas públicas para poder evitar e também fazer esse mapeamento das vítimas dos homicídios principalmente. A partir daí nós já temos como planejar políticas públicas municipais, estaduais, com apoio federal para evitar Esses mapeamentos, Ariel, o não crescimento da criminalidade. Até existem, mas de uma forma muito superficial, né? Não se faz uma política pública vinculada ao perfil da população carcerária, ao perfil do adolescente em conflito com a lei e ao perfil das próprias vítimas de homicídios, que daí as intervenções poderiam ser focadas a partir desses levantamentos. Doutor Arles, o que o senhor tem lá na Comissão de Segurança Pública da OAB nesse sentido? Então, existe realmente a identificação de que a maioria das pessoas que são vítimas de homicídio são jovens, né, e jovens pobres que são da periferia. E o que acontece? É aquilo que o Ariel falou. Nós temos, o Estado não dá oportunidade para a juventude acaba migrando para o crime, trabalhando como vapor, trabalhando de alguma forma dentro com o traficante, dentro ali da venda de droga, e acaba ou por própria briga de quadrilhas ou no enfrentamento com a polícia, acaba tendo essa situação, né? E as outras, as questões de álcool, de briga, nós temos problemas de torcida, nós temos muitos problemas com relação ao homicídio aqui no país. Na realidade, o que está acontecendo, na minha visão, é que a sociedade está ficando cada vez mais violenta, porque nós não temos só situações de homicídio por conta, hoje, só de crime organizado, só de quem está no crime. Hoje nós temos a questão de homicídio com o vizinho que briga com o vizinho, do vizinho da pessoa que bateu no carro do outro, eles acabam se matando na rua. Quer dizer, você vê um crescimento de violência. Eu acho que isso se perdeu depois que deixou de ter algumas matérias de cidadania, de uma série de coisas, né, que a gente tinha na época que a gente era jovem. Então você tinha uma visão melhor do que era a sociedade, da importância do cidadão, da importância de respeitar o próximo. Hoje nós não temos mais isso, está se perdendo. E aí a sociedade está ficando cada vez mais intolerante. Então está se perdendo o humanismo. Exatamente. E isso é muito perigoso, porque o que vai acontecer, e é possível que aconteça se o Estado não conseguir controlar isso? Daqui a algum tempo a população vai entender que a polícia não funciona, a justiça não funciona e vai começar a fazer justiça com as próprias mãos. Se a polícia não funciona e se a justiça não funciona, o Estado não funciona. Exatamente. E aí nós vamos ter o caos. E nós não podemos aceitar qualquer prática de Estado paralelo, né? Esses tribunais do Sim. crime organizado, os linchamentos, né? Lembrar daquele caso do Guarujá, de uma Sim. mulher que por causa de um boato em redes sociais foi linchada, foi assassinada, esquartejada e depois se descobriu que ela não tinha qualquer envolvimento com os crimes. Recentemente, que ela era acho que foi acusada. em Pernambuco, no Piauí, não sei, um caso de linchamento desse tipo. E Isso é outras gravíssimo. práticas também de grupos de extermínio, né? Muitas vezes até policiais, ex-policiais, vigilantes, atuando como exterminadores. Esse tipo de situação nós não podemos admitir. O Estado, como instituição, tem que ter mais critério ao entregar uma arma na mão de um guarda civil, de um policial militar, de um policial civil? Com certeza. Onde é que está o erro? Hoje não tem um investimento na reciclagem, né? A Polícia Militar faz até uma reciclagem melhor do que a da Polícia Civil, né? Por conta de falta de efetivo. A Polícia Militar tem um efetivo maior, então acaba até tendo mais cursos. Mas precisa-se ter um programa que você coloca o policial e faz com que o policial faça de tempos em tempos essa reciclagem. Isso não existe. Eu conheço vários policiais que entraram na polícia
estão há 20 e tantos anos na polícia e não fizeram uma reciclagem até hoje. Alguns vão, outros não. Eu acho que isso deveria ser obrigatório nas duas corporações para que se... E também outra coisa, teria que comprar arma para o policial, arma que fosse arma boa. O ideal era que já ingressassem pessoas com mais maturidade também. Hoje, o ideal seria que fossem pessoas com curso superior, já com seus 23, 24 anos, né? Ao invés de serem aí também jovens, praticamente adolescentes, muitas vezes de 18 anos de idade, sem eu entendo que não tem maturidade para andar armado uma pessoa adequado, de 18, 19 anos. Sem um estudo adequado, muitas vezes ele acaba, no dia seguinte, ele se torna uma autoridade, ele não sabe o que fazer com aquele poder, e isso também gera abusos, e muitas vezes ele não tem a maturidade psicológica, social, física até, para poder estar diante dessas situações de conflito. Então, acho que é um dos problemas também. O ideal seria que nós tivéssemos pessoas que já entrassem mais preparadas, mais qualificadas. E depois o treinamento, ele também tem que estar mais ligado à prática. Não adianta ter também escolas e formações que sejam só de decoreba de tratado de direitos humanos. Tem que ter as duas coisas. É bom levar eles para conhecerem também essas realidades, ir na comunidade, ir na favela. Tem uma interação maior, né? Conversar com a associação de moradores, conversar com a juventude desses locais, ter assim, um estudo mais vinculado à prática. Sem dúvida. Bom, a gente começou o programa com a pesquisa do Gallup do ano passado, que mostra que a população brasileira se sente tão insegura quanto a do Afeganistão. É o nome desse relatório, se você está nos assistindo, quer procurar aí na internet, conhecer melhor, esse relatório do Gallup se chama Global Law and Order. Tá? Ele é um relatório feito com uma avaliação em que o Brasil teve uma avaliação de 52 pontos numa escala que vai de 0 a 100. E o Brasil, com isso, ficou entre os 15 piores no ranking global. A gente falou também que os bairros com mais violência em São Paulo têm menos PMs para cuidar de cada crime. O Ariel foi bastante enfático nesse sentido, ao falar da questão do efetivo. O doutor Arles também falou sobre o assunto. Para a gente encerrar o programa, e já agradecendo muito o doutor Arles e o Ariel também, queria que vocês deixassem uma mensagem final no sentido de uma agenda para construirmos algo melhor no horizonte da segurança pública e dos direitos humanos. Doutor Arles. O que precisa ser feito é o Estado, de uma maneira geral, eu falo Estado no sentido lato sensu, ele se aproximar mais do cidadão, saber mais quais são as necessidades do cidadão, daquele local, e tanto legislar como executar os trabalhos que o Estado tem, no sentido de defender o interesse do cidadão. O que a gente acaba vendo é que hoje, tanto no legislativo como no executivo, o político, de uma maneira geral, ele faz as coisas no sentido do seu grupo político e não no sentido da sociedade que ele representa. Então, isso é uma coisa que precisa mudar urgentemente. Doutor Arles, obrigado pelo bate-papo. Doutor Ariel, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco da TV Câmara. Por um futuro melhor, qual é o nosso beabá? Nós temos aí vários problemas que nós discutimos. Uma das questões também é o consumismo. Hoje nós vemos aí os jovens muito motivados pela ostentação, essa questão do funk e ostentação. Também tem uma colaboração nisso, não querendo marginalizar a música, mas é necessário se trabalhar essa questão do consumismo nas escolas, com esses jovens, orientá-los melhor, porque muitas vezes isso está embutido que eles só podem ser reconhecidos em sociedade se tiver um carro importado, uma roupa de marca. E nós temos que mudar também essa concepção. E outro problema é a mistura de segurança pública com privada. Tem muita gente comandando a área de segurança pública que tem empresas particulares de segurança privada, muitas vezes não oficialmente. Então, quer dizer, essas pessoas elas investem na insegurança pública para vender os seus serviços de segurança privada. Então, isso também gera sensação de insegurança. E, por último, em São Paulo,
nós tivemos na capital e no estado, que já foi um dos estados e uma das capitais mais violentas do país, hoje não está, hoje está entre as últimas do Brasil. Então algo tem sido feito também, nós não podemos só transformar essas discussões num muro de lamentações. Claro. Nós temos aí trabalhos que têm sido realizados, seja por prefeitura, seja por entidades da sociedade civil, pelo próprio governo do estado, pelo policiamento comunitário, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público. Então nós temos que também dar continuidade a esses trabalhos. Legal. Doutor Arles, obrigado pela presença aqui nos estúdios, obrigado pela atenção com a TV Câmara. O que tiver ao nosso alcance, a Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, a gente está à disposição para falar, para tematizar os assuntos que vocês tenham debatido por um país menos violento. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Sempre que vocês precisarem, é só me chamar que estarei aqui. O Ariel de Castro é advogado, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. A gente também agradece, Ariel, a TV Câmara à disposição para debater esses assuntos relacionados à pauta de direitos humanos. Obrigado, Wagner. Agradeço poder participar desse debate com o Dr. Arles e à disposição aqui da TV Câmara. E obrigado a você que nos acompanhou. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.